Olá, 4 de abril de 2025. Lars Comar no nosso comentário da semana, 4 do 4, dia do off-road. Semana passada foi o vídeo mais longo. Epa, se você fica lá 15 segundos, desliga, calma um pouquinho, olha no relógio lá, 1 minuto. Assiste 1 minuto do vídeo e vê se o material vai te interessar. Semana passada o vídeo foi muito longo, rapaz, foi muito. E muito obrigado a muita gente que comentou, assistiu até o final. Realmente me surpreendeu. O que nós falamos na semana passada? Realmente os vídeos ficam longos porque tinha assunto. O de hoje é bem curtinho, você vai reparar. Semana passada falando do mercado versus o calendário, por que isso afetou a Feira de São Paulo, muitos insights, o varejo diferente por estado, caso do Rio de Janeiro, o repasse de preço, como que isso estava no mercado, como que as empresas estavam trabalhando essa informação. Feira versus representante, mais de 40 feiras, por que o representante tem uma participação nisso? Por que tem que ser resolvido em conjunto? Pirâmide de porte, nós temos uma quantidade de lojas realmente bem pulverizada no Brasil, não pode esquecer disso. Efeitos do crédito consignado e indústria saindo do Brasil. Caso você não tenha assistido da semana passada ou assistiu em partes, volta lá e assiste, porque esse material realmente foi bastante útil. E vamos direto nessa, porque esta é mais curtinha. E agora? E agora é o seguinte: inflação de 5%, mas tudo parece ter subido mais. Entendo o IPCA. Sim, na verdade, eu venho falando há algum tempo já que essa inflação oficial, nós sabemos, ela não reflete uma realidade. Eu sempre utilizo o dólar como parâmetro. E por quê? O dólar realmente ele reflete os custos de tudo, e é por isso que sobe na mesma proporção. No final, nós vamos ver isso também. E agora? Quanto mais nós prevemos, menos acertamos. Parte uma. Como assim? Lá em 3 de janeiro, matéria da CNN Money, dólar acima de R$ 6. Veja qual a expectativa dos economistas para 2025. Nessa época, o dólar estava subindo a quase 28% no ano. Isso preocupou muito, porque isso ia refletir no preço de tudo e no poder de compra. Pois é, semana passada nós já mostramos que o dólar tinha caído e com isso o repasse anual era de 14,8. 14,8, pouca coisa mais do que os 10% que nós já repassamos. O Brasil todo repassou no final do ano passado 10% de correção. E não é que ontem esse dólar, aqui está 5,61, mas ele fechou a 5,62 um pouquinho, refletindo 11% no ano. Nós saímos de um crescimento, de uma inflação dólar de 28% em dezembro, para 18, para 15, está em 11. Ah, depende do Brasil, depende de fora, de um monte de coisa. Nós só somos passageiros nesse barco. Mas a questão é, em um ano, se o dólar subiu 11, a inflação real foi de 11. O poder aquisitivo não acompanhou. Mas e como é que ficam os preços? Já repassamos 10. Nesse momento em que chapa foi repassada e as indústrias estão tentando repassar. E daí? Esse dólar vem para 5,50, 5,40 ou ele volta a subir? Só tem apostas, tá? A previsão mesmo, a realidade mesmo, nós não temos. Temos que ir acompanhando semana a semana. E olha lá, segunda parte. Comportamento do consumidor. Como que o consumidor pensa? De novo, quanto mais prevemos, menos acertamos. Parte 2. Eu não sou contra planejamento, não, mas rapaz, no Brasil não é fácil. A expectativa, tá? Lá em 2021, sobre e-commerce, lembra? As transformações do e-commerce após a pandemia. O mundo pós-pandemia será marcado por muitas mudanças, com o e-commerce não será diferente. O comércio online atingiu resultados surpreendentes e inesperados no último ano. Tendências que já eram observadas e pouco exploradas entre lojas e consumidores online ganharam espaço. E, provavelmente, esses avanços continuarão no pós-pandemia. Qual era a nossa expectativa lá em 2021? Não podendo sair de casa, a loja fechada. E-commerce. Acabaram as lojas físicas. Matéria de 31 de março da Móveis de Valor. Lojas físicas são responsáveis por impulsionar o varejo em 8%. Loja de rua. Loja de rua. Lembra que ia acabar a loja de rua? Era só shopping center por causa do ar-condicionado? Lojas de ruas tiveram alta de 18% e os shoppings 3%. Mas, junto aqui, o varejo físico, as lojas
não morreram. A gente tenta prever comportamento, tenta prever futuro. Não, não estou dizendo e nem comemorando aqui essa questão de um ou outro. O que eu não concordava e continuo não concordando vai ser só isso, vai ser só aquilo. Não, nós estamos nos modernizando, o e-commerce e o varejo físico vão coabitar, nós somos seres humanos, nós gostamos da praticidade do celular e gostamos de mexer no produto e gostamos de passear. E aí, quando vem aqueles gurus dizendo que tudo vai para um lado só, que a manada vai para um lado só, talvez por um tempo. Mas o e-commerce vem crescendo, claro. Mas olha essa matéria aqui de abril de 2024, para a gente não esquecer. Já rodando aqui exatamente um ano. E-commerce está em crescimento há 10 anos. Vinha crescendo há 10 anos. Mais de 20% desde 2014. 20% em 10 anos com a pandemia no meio, eu achei muito pouco. Ou seja, nós voltamos ao mesmo ritmo, aquela modernidade no ritmo. Continuamos. Economias locais, aqui outro assunto, tá? A arrecadação do governo do Distrito Federal cresceu 12% no primeiro trimestre desse ano. O governo do Distrito Federal é como se fosse um estado, né? Mas muda lá só para complicar a vida da gente. Essa matéria está dando conta de que o estado, vamos chamar de estado do Distrito Federal, arrecadou 12% a mais no primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março, do que ano passado. E metade dessa arrecadação foi ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviço. O que fez o Estado arrecadar mais ICMS? Eu não estou falando só em tributo novo, não estou falando em imposto de renda, não. Venda mais de produto. Ele arrecadou mais. E olha, isso faz com que esse dinheiro arrecadado está circulando mais no comércio. Essa arrecadação do governo faz com que entre mais dinheiro no comércio, ou é o dinheiro que está entrando no comércio que faz a arrecadação aumentar? Qual que está refletindo uma na outra? Esse daqui é o mapa de venda da AD, do grupo AD, da participação para o Distrito Federal. Olha como é ligado uma coisa a outra. Lá, a arrecadação é de forma geral, o Distrito Federal como um todo, esse dinheiro que circula mais na região, olha o quanto o grupo faturou para o Distrito Federal no primeiro trimestre desse ano, comparado no primeiro trimestre do ano passado. É nítido o crescimento. Olha como essa informação acaba pegando. Se você já faz parte do grupo AD, dá uma olhada nesses indicadores, viu? Eles indicam regiões ali que estão indo melhor ou com mais dificuldade. E tudo é temporal. Perceba que o Distrito Federal, em determinado momento, no final do ano passado, passou apuro. Agora voltou a retomar. Tudo depende do momento. Outro assunto, e graças a Deus, a inadimplência deu trégua. A gente vinha preocupado que a inadimplência não vinha crescendo no grupo. E agora, março, ela acabou fechando um pouco abaixo do que foi fevereiro, e abril já começou mais baixo do que tinha. Não que ela esteja baixa, já foi menor, mas pelo menos parou de crescer. Isso estava preocupando. Um insight ou uma visão que eu tive dessa informação, nós temos reparado que lojistas tradicionais passaram apuro, apertado no começo do ano, prorrogações e alguns atrasos. Se nós formos olhar lá nos painéis que mostram o comportamento cliente a cliente dentro do grupo, existem alguns casos onde outubro e novembro o lojista comprou muito mais que a média. Então aparece lá o volume de compra deu uma crescida tremenda. Dezembro, janeiro e fevereiro, a compra foi lá para baixo e o volume de pagamento cresceu. Traduzindo, muita gente errou na mão. Vinha faltando produto no ano passado, tinha questões de aumento de preço, muita gente comprou mais do que às vezes conseguiu negociar, e isso causou esse aperto. E agora, passado já o período que segurou a compra e pagou as contas, já vem normalizando a inadimplência. Pode ser isso, tomara que seja. É muito ruim a gente imaginar que lojas tradicionais, muitas lojas tradicionais, vinham se apertando. Aparentemente, daqui para frente, voltando ao normal. Tomara. E os resultados ruins assustam. Sim, resultado ruim assusta, balanço ruim assusta. Falando de outro mercado, tá? Número do balanço do Master, Banco Master, que assustou o setor financeiro. Notícia aqui do dia 2 de abril. Como que um banco que teve 1 bilhão de lucro, anuncia 1 bilhão de lucro, coloca um mercado aqui preocupado? Simples. O balanço também traz um dado preocupante. A menos que ele receba uma injeção de capital, a menos que entre grana lá, o banco só tem condições de pagar metade das obrigações que assumiu até o final de 2025. Não basta ter 1 bilhão de lucro. Se a tua conta está vencendo agora, e você já, de alguma forma, ficou com capital negativo. É interessante que o mercado financeiro se assusta. Mesmo tendo 1 bilhão de lucro, ele se assusta com essa falta do caixa. E no moveleiro,
A empresa pode ter prejuízo durante um monte de tempo, o caixa pode já estar zerando e as empresas ainda continuam com a esperança de que vai dar tudo bem. Não é só no mercado financeiro, não adianta só faturar. Muitas vezes a gente fala assim: a empresa está em dificuldade porque caiu o faturamento, vai faturar mais. Vamos falar de time de futebol. O Flamengo teve uma receita recorde, 4 anos faturando alto e esse ano um faturamento recorde. Mas a dívida aumentou 581%. Ou seja, faturar mais não resolve, não é só no móveis, em qualquer ramo, nem sempre resolve. A administração ela é bem mais longa que isso. Para a gente já quase finalizar, tem que ler a matéria completa. O Fecomércio Varejo inicia o ano com alta de 9,9% nas vendas, tá? Mas pode desacelerar a partir do segundo trimestre. A gente está ouvindo essas notícias de que o mundo vai acabar faz um tempão, tá? Não estou dizendo que não vai, mas também mania de colocar isso em manchete para vender mais. Mas a gente tem que ler a matéria inteira, tá? Um monte de gente falando que em janeiro tinha parado tudo. Eu falei, tá, mas o grupo continuou faturando, as lojas parece que não foram tão ruins, dados da Stone. Tá, aqui está dizendo que faturou 10% a mais. Eu podia chegar e falar, tá vendo? Eu não disse, 9,9. Mas esse levantamento do Fecomércio com a Cefaz São Paulo, aqui embaixo dá a dica. O recorde do faturamento está ligado, de alguma forma, ao índice de inflação, que elevou os preços de vários produtos. A bingo. Então, faturou 10% a mais em janeiro desse ano do que em janeiro do ano passado. Estamos falando que já repassou 10% de inflação. Ou seja, o comércio faturou igual. E, da mesma forma, a indústria está perdendo ritmo. Como assim? A indústria nacional variou 0,1% negativo. Está empatando. O problema é, quinto mês em seguida que a indústria vem sem crescimento. E já compensou aqui uma perda acumulada de 1,3% no período. A indústria vem andando de lado, talvez, estou dizendo que talvez, seja por base de comparação. Se nós formos pegar o começo do ano passado, as indústrias, de forma geral, não móveis, elas vinham muito aceleradas, faltando muito produto. Ainda, talvez, desequilíbrio de época de pandemia, não sei, aumento de consumo, mas elas vinham produzindo demais. E eu acho que esses estoques já se equilibraram, de certa forma. Então, o que se produz no Brasil com o que se consome já chegou no equilíbrio. Então, esse comparativo da indústria, talvez a gente não consiga utilizar ou tenha números. Apesar que, de qualquer forma, os números se repetem. Indústria, comércio, esse ano começamos estabilizado. Está faturando mais? Tá, mas é repasse de inflação. Mesmo o consumidor tendo emprego, mesmo o consumidor tendo aumentozinho de salário, isso não está refletindo lá. Por quê? Porque 10% de inflação real comeu o poder aquisitivo. Se você vê os vídeos de outubro, novembro, dezembro, já vinha dizendo, olha, até março nós vamos sentir isso e chegou. Não é que vai acabar de sentir, não, mas é que até agora já era previsto. E dentro dessa variação de 0,1 negativa, as principais influências, tem aqui vários materiais, um deles é farmoquímicos e farmacêutico caindo 12%. Mas, gente, desde a pandemia que esse pessoal cresce num ritmo alucinado. Cair 12 acho que não fez nem cócegas. Mas um terceiro material aqui, produtos de madeira, caiu 8,6%. Eu não sei te dizer o que é produtos de madeira, se souber, escreva nos comentários do vídeo. E um deles que caiu também, móveis, especificamente 2% a produção, fevereiro. É, é para a gente ficar pensando. E para encerrar, você está atualizado? Há quanto tempo você está no comércio? Há quanto tempo você trabalha com marketing, com venda? Você entende disso? Eu não sou um entendedor de forma alguma, já estudei bastante a respeito disso, já trabalho há 40 anos, mas de qualquer forma, a gente tenta aprender todo dia, não dá para dizer que sabe tudo. Então, se eu perguntar para você que, como supermercado, algo que tem na tua cidade, pode vender mais com live commerce e social shopping. Você sabe o que é uma live commerce e um social shopping? E você se diz atualizado? Pois é, eu não tenho ideia. Talvez até a gente saiba, mas com esse nome eu não conheço. Deus do céu, como é difícil se atualizar. Cada dia é uma novidade. Vamos lá, essas eu vou ter que aprender. Ainda não sei o que é, não. E para você que acompanhou até aqui, se inscreva nos canais, o vídeo está publicado num monte de canais. Entre no chat para que você receba toda semana o vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Aqui todos os links dessas matérias, se você quiser ler ela mais completa. Muito obrigado por estar até aqui. Não esqueça de ver o vídeo da semana passada se você não viu. Material bem completo, bem legal mesmo.
Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser.